Prefácio. Um exame dos textos disponíveis sobre a história da Igreja revela que a maioria deles reflete um pressuposto denominacional ou teológico particular. Este texto foi escrito de uma perspectiva conservadora, não denominacional. Uma filosofia cristã de história subjaz a apresentação. Em virtude de ninguém poder compreender a história do cristianismo, efetivamente, sem alguma concepção dos movimentos políticos, econômicos, sociais, intelectuais e artísticos em cada era da história. Os eventos da história da Igreja são relacionados ao seu ambiente secular. O tratamento de pessoas, lugares, datas, eventos, ideias e correntes ou movimentos em seus esquemas históricos mais adequados nos ajuda a seguir o fluxo da história da Igreja. Eu tenho dado atenção ao impacto do cristianismo sobre seu tempo e a marca dos tempos no cristianismo. Tento também unir informação, compreensão e interpretação em síntese relevante que tenha valor no presente. Estou grato porque, após 25 anos de uso deste livro, tanto por professores como por estudantes, em salas de aula e pelo público cristão, sua contínua demanda fez desejável e exequível uma extensa revisão. Sugestões construtivas de várias pessoas foram muito úteis em melhorar a acuracidade e clareza deste trabalho. Espero que, através deste livro, muitos tornem-se conscientes de sua herança e ascendência espiritual em uma época existencialista e sejam constrangidos a servir melhor a Deus e seus contemporâneos, tanto por vida, palavras como por atos. Estou profundamente consciente da parte que colegas, professores, estudantes, outros escritores e muitas outras pessoas desempenharam no desenvolvimento deste texto. Espero que, através dele, a causa de Cristo avance e a Igreja seja edificada. Earl E. Cairns. Ao mesmo tempo que, e até antes, a Reforma explodiu na Alemanha de Lutero, as Américas foram descobertas e o movimento missionário ibérico iniciou sua marcha. Essa tentativa de evangelizar os índios americanos, que começou cedo na primeira metade do século XVI, tem sido muito ignorada pelos historiadores da Igreja de origem norte-atlântica. O movimento da expansão da Igreja geralmente segue a conquista do Império Romano, o surgimento do Papado, a Reforma, o cruzar do Atlântico com um estudo detalhado da conversão dos Estados Unidos. Daí em diante, as histórias falam da expansão mundial do cristianismo através das missões. Para muitos, porém, esta parte final é um pequeno capítulo. O professor Richard J. Sturz escreveu 4 capítulos que são agora acrescentados ao livro de Cairns, para contextualizar a sua história para estudantes latino-americanos. O primeiro deles é um panorama da conquista ibérica das Américas, enfatizando a dupla busca, ouro e almas. O segundo trata do período imediatamente seguinte e leva a história até os períodos colonial e republicano no início do século XX. A implantação do protestantismo na América Latina nos séculos XIX e XX é o tema do terceiro desses capítulos. O último capítulo do professor Sturz é uma análise das tendências e uma modesta tentativa para indicar as direções que as igrejas irão tomar nestas últimas décadas do século XX. Introdução. A curiosidade pelo passado é uma das características do homem, desde pessoas como o antiquário Nabonido da Caldeia até os arqueólogos e historiadores de hoje. Os cristãos nutrem um interesse especial pela história, porque os fundamentos da sua fé estão firmados na história. Deus fez-se homem e viveu no tempo e no espaço na pessoa de Cristo. O cristianismo tem sido a mais global e universal de todas as religiões que surgiram no passado no Oriente Próximo e no Oriente Médio. Além disso, tem sido cada vez mais influente na história da raça humana. A história da Igreja é, pois, um assunto de enorme relevância para o cristão que deseja estar informado sobre sua herança espiritual, para imitar os bons exemplos do passado e evitar os erros que a Igreja frequentemente tem cometido. 1. O que é a história da Igreja?
O substantivo alemão Geschichte, uma forma de verbo geschehen, que significa acontecer, refere-se à história mais como evento do que como processo ou produto. Assim, história pode ser definida primeiramente como um acontecimento, um evento real, ou seja, que acontece no tempo e espaço como resultado da ação humana. Tal acontecimento é absoluto e objetivo, e só pode ser conhecido direta e plenamente por Deus. Tal história não pode se repetir exatamente mais tarde em outro lugar. Paralelos e padrões podem aparecer para o historiador, porque pessoas podem se comportar semelhantemente em tempos e locais diferentes, e porque elas são pessoas que podem ser afetadas pelo bem ou pelo mal. Informação a respeito de um acontecimento é um segundo significado para a palavra história. Esta informação sobre o passado, usualmente indireta, pode estar em forma de documento ou objeto relacionados ao acontecimento. Diferente do cientista que pode estudar seu material objetiva e diretamente, o historiador está subjetivamente limitado, porque ele é uma parte do que estuda e tem de levar em consideração as ações de Deus no tempo e espaço, considerar o papel do homem na história como um agente livre e compreender que seus dados são indiretos. A Catedral de São Pedro, em Roma, as catacumbas, uma bula papal e mosaicos na Ravenna são exemplos de história como informação. A palavra história vem da palavra grega história, que é derivada do verbo grego histório. Esta palavra foi usada pelos gregos da Ática e significava originariamente aprender pela pesquisa ou investigação. Paulo usou o termo em Gálatas 1:18 para descrever seu encontro com Pedro em Jerusalém. Isto leva a um terceiro significado de história, como investigação ou pesquisa para checar e achar dados acerca do passado. História é uma ciência distinta com um processo de pesquisa. O historiador testa a autenticidade, genuinidade e integridade de sua informação por meio de um cuidadoso estudo do background e texto de seu material. Induções válidas podem também ser desenvolvidas à medida que o estudioso vê padrões aparecerem objetivamente em seu material. O historiador que, dessa forma, procura respostas para as questões do quem, que e quando, ou onde, deve então considerar a pergunta pelo significado de seus dados. Os gregos, que usaram a palavra históricos como outro termo para história, pensavam na história como sendo o produto da investigação. Isto sugere a interpretação como um quarto significado de história. Ela é a reconstrução subjetiva do passado, à luz dos dados colhidos, dos pressupostos do historiador e do clima da opinião do seu tempo, além do elemento da liberdade da vontade humana. Tal reprodução nunca consegue contar totalmente o passado, porque uma vez que ela é parcial, é sujeita a erros e pressuposições humanas. Um consenso acerca do passado irá emergir, porém, à medida que um historiador examina o trabalho de outro. Estudantes, em salas de aula, geralmente estudam este tipo de história. Embora a verdade absoluta acerca do passado possa ser objeto de frustração para o historiador, ele irá, conforme seus dados permitirem, apresentar a verdade acerca do passado de um modo objetivo e imparcial. Desta discussão, o estudante deverá ficar cônscio de que história pode ser evento ou acontecimento, pesquisa ou processo e produto, ou interpretação. A história, como evento, é absoluta, ocorrendo somente uma vez no tempo e espaço, mas história como informação, pesquisa e interpretação é relativa e sujeita à mudança. A história pode ser definida como o relato interpretado do passado humano socialmente importante, baseado em dados organizados e reunidos pelo método científico a partir de fontes arqueológicas, literárias ou vivas. O historiador da Igreja deve ser imparcial na coleta de dados da história quanto o historiador secular. Muito embora reconheça que ninguém pode ser neutro diante dos dados, uma vez que cada um
tratará do material com uma estrutura própria de interpretação. A história da Igreja, portanto, é o relato interpretado da origem, progresso e impacto do cristianismo sobre a sociedade humana, baseado em dados organizados e reunidos pelo método científico a partir de fontes arqueológicas, documentais ou vivas. Ela é a história interpretada e organizada da redenção do homem e da terra. Somente se esta definição for observada é que o estudante cristão de história poderá fazer um relato cuidadoso da história da fé que ele professa. Neste ponto, os filhos da luz não podem ficar atrás dos filhos das trevas. Deus é transcendente em relação à criação, mas imanente na história e na redenção. 2. A produção de uma história da Igreja. A. O elemento científico. A história da Igreja terá um elemento científico na medida em que o historiador eclesiástico usar o método científico. O historiador usa o labor científico do arqueólogo, que revela os dados remanescentes do passado que desencavou. O estudo da arte das catacumbas de Roma tem nos ensinado muito sobre a Igreja primitiva. O autor de uma história da Igreja precisará ainda usar as técnicas da crítica literária para avaliar os documentos da história da Igreja. Ele terá que privilegiar as fontes originais, sejam elas levantadas pelo arqueólogo, mostradas pelos documentos ou contadas por testemunhas oculares. Todo este material, convenientemente avaliado, informa acerca das questões vitais do método histórico: que, quem, quando e onde. As duas últimas questões são importantes para o historiador porque os eventos históricos são condicionados pelo tempo e pelo espaço. O trabalho do historiador é científico em relação ao método, mas não resultará em ciência exata, porque sua informação acerca dos acontecimentos do passado pode ser incompleta ou falsa, lida à luz de seus próprios pressupostos e pelos de seu tempo e afetados pelos grandes homens. Ele é também um agente livre que é parte de seus dados. Deus, como um ator na história, inviabiliza a ideia de história como uma ciência exata. 6. O elemento filosófico. Os historiadores se dividem em escolas de histórias e filosofias da história, conforme eles procuram significado na história. A reivindicação antiga era achar causação objetiva e científica no homem, natureza ou processo no tempo. Mas os racionalistas posteriores procuram relacionar os dados a um ultimato ou absoluto sem tempo. Geógrafos e economistas deterministas, juntamente com biógrafos, constituem três das mais importantes escolas de história. William W. Sweet, da Escola Pioneira de Interpretação da História da Igreja, em seus livros sobre a história da Igreja Americana, fez da geografia o fator determinante. A obra de Carlyle sobre Cromwell ilustra a escola biográfica ou grandes homens de história quando ele tornou a Guerra Civil Inglesa de meados do século XVI uma reflexão de Cromwell, a ética protestante e o espírito do capitalismo de Max Weber, na qual ele alega que o protestantismo levou ao surgimento do capitalismo, é um exemplo da escola econômica de interpretação. Tais intérpretes da história olham para as respostas à história no homem, natureza ou processo. Filosofias da história podem ser melhor consideradas sob três categorias. Um grupo pode ser chamado de pessimista. Estudando apenas a história debaixo do sol, estes historiadores adotam uma interpretação materialista da realidade, obcecados que estão com o fracasso do homem na história. A Decadência do Ocidente, de Oswald Spengler, 1880 a 1936, ilustra bem este tipo de interpretação. Spengler interessava-se mais pelas civilizações do que pelas nações. Cada civilização, dizia ele, passa por um ciclo de nascimento, adolescência, maturidade, decadência e morte. A civilização ocidental, a mais nova das civilizações, está em seu período de decadência. Morrerá logo, e com ela,
morrerá também o cristianismo. Obcecados com a ideia de fracasso do homem, pensadores como Spengler não veem qualquer progresso na história. Suas interpretações podem ser simbolizadas por uma série de ciclos idênticos superpostos um ao outro, onde o tempo é cíclico. 2. Um segundo grupo pode ser classificado de otimista. Sua leitura da história pode ser simbolizada por um gráfico ascendente ou por níveis crescentes de uma espiral. A maioria dos intérpretes otimistas é humanista. Veem, pois, o homem como o fator determinante principal da história. Em geral, aceitam a evolução biológica e social e veem o tempo como linear. A obra de Arnold J. Toynbee, um importante filósofo contemporâneo da história, ilustra este tipo de interpretação. Toynbee concorda com Spengler acerca da importância de se estudar a história das civilizações. Contrariamente, porém, cria que toda civilização marcha para uma meta, uma terra que seja uma província do reino de Deus. A despeito de sua abordagem claramente espiritual da história, ele aceitava a crítica bíblica contemporânea e a teoria da evolução. Outro otimista, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, o famoso filósofo alemão do século XIX, via a história como o desdobramento do espírito absoluto no desenvolvimento da liberdade humana. O progresso acontece por um processo em que séries sucessivas de contradições se reconciliam até que o absoluto se manifeste plenamente na história. Outro pensador do século XIX, Karl Marx, também pertence à categoria dos otimistas. Apropriando-se da lógica de Hegel, ele rejeitou a interpretação que este fazia da realidade. Marx propôs que a matéria em movimento é a única realidade e que todas as instituições humanas, inclusive a religião, são determinadas pelos processos econômicos de produção. Para ele, uma série de lutas de classe culminaria na vitória dos operários e no estabelecimento de uma sociedade sem classes. Observe-se que a ênfase de Marx no poder do homem para redimir-se a si mesmo e ao mundo aproxima-se das propostas de Toynbee e Hegel. 3. O terceiro grupo de intérpretes em que o autor se coloca pode ser descrito como otimista-pessimista. Estes historiadores concordam com a ênfase dos pessimistas no fracasso do homem não regenerado. À luz da revelação e da graça divina, são, porém, otimistas em relação ao futuro do homem. Os otimistas pessimistas abordam a história como teístas bíblicos e procuram encontrar a glória de Deus no processo histórico. A história torna-se um processo de conflito entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, no qual o homem não tem qualquer esperança fora da graça de Deus. A obra de Cristo na cruz é a garantia final da vitória certa do plano divino para o homem e para a terra, quando Cristo retornar. A Cidade de Deus, uma defesa e uma exposição do cristianismo por Agostinho, 354 a 430, um dos pais da Igreja, ilustra bem esta interpretação, embora muitos cristãos não concordem com a colocação do milênio no atual período da Igreja. A majestade da concepção agostiniana reside na sua atribuição da criação ao Deus soberano. A extensão ou escopo da filosofia da história em Agostinho abrange toda a raça humana, ao contrário de favorecer a nação germânica, como em Hegel, ou a classe operária, como em Marx. Agostinho sustenta que o curso da história humana tem o seu centro a cruz. A graça que flui dela opera na Igreja cristã, o corpo invisível de Cristo. Os cristãos, com a força divina que os fortalece, colocam-se ao lado de Deus na luta contra o mal, até que a história alcance a sua consumação no retorno de Cristo. Meu livro, Deus e o Homem no Tempo, é uma tentativa contemporânea de dar um enfoque cristão à história. C. O elemento artístico. Finalmente, o historiador deve procurar ser o mais artístico possível na sua apresentação dos fatos. Os historiadores modernos não têm se empenhado em fazer uma apresentação literariamente agradável da história como deveriam. Terceiro, o valor da história da Igreja.
A história da Igreja será apenas um enfadonho exercício acadêmico de recordação dos fatos, se não se descobrir o seu valor para o cristão. Os antigos historiadores tinham uma grande apreciação pelos valores pragmáticos, didáticos e morais da história, o que não caracteriza a maioria dos historiadores modernos. O estudante consciente dos valores apreendidos no estudo da história da Igreja cristã tem bons motivos para se interessar por este setor particular da história humana. A história da Igreja como uma síntese. Um dos valores fundamentais da história da Igreja está na correlação que ela faz entre os dados fatuais do passado do Evangelho e a proclamação e aplicação futura deste Evangelho numa síntese atual que nos ajuda a compreender nossa grande herança e a inspiração para esta nova proclamação e aplicação. A história da Igreja mostra o Espírito de Deus em ação através da Igreja durante os séculos de sua existência. A teologia exegética está intimamente ligada à teologia prática, na medida em que o estudante percebe o impacto da teologia sistemática sobre os pensamentos e a ação humana no passado. A história da Igreja como um auxílio para a compreensão do presente. A história da Igreja é também valiosa como explicação do presente. Podemos compreender melhor o presente se conhecemos as suas raízes no passado. A resposta à intrigante questão da presença de mais de 250 grupos religiosos nos Estados Unidos pode ser encontrada na história da Igreja. O princípio de separação surgiu na história da Igreja com a Reforma. É interessante remontar ao passado da Igreja Episcopal Protestante e ver na luta entre o poder real e o papado a origem da Igreja Anglicana. O metodista se interessa pelos primórdios de sua igreja no reavivamento wesleyano, que acabou por provocar a separação do metodismo da Igreja Anglicana. Os seguidores da fé reformada ou presbiteriana se deliciarão ao traçarem a origem de sua igreja desde a Suíça. Assim, tornamo-nos conscientes de nossa herança espiritual. Crenças e práticas litúrgicas diferentes tornam-se mais palpáveis à luz da história pretérita. Os metodistas se ajoelham diante do altar para a comunhão, porque durante muito tempo foram uma igreja dentro da Igreja Anglicana, e Wesley, relutante em romper com a Igreja Anglicana, mantinha seus usos litúrgicos. Ao contrário, os presbiterianos recebem a comunhão assentados. As diferenças entre as teologias metodistas e presbiterianas ficam mais evidentes quando se estuda as doutrinas de Calvino e de Armínio. Os problemas contemporâneos da Igreja são geralmente iluminados pelo estudo do passado, pois existem padrões e paralelo na história. A recusa de muitos ditadores modernos em permitir que o seu povo tenha interesses particulares independentemente de sua vida pública no Estado é mais perceptível se recorda que imperadores romanos entendiam que quem tivesse uma religião pessoal estava ameaçando a existência do Estado. A relação entre a Igreja e o Estado permanece problemática na Rússia, na China e nos estados satélites russos, de modo a não surpreender que estes estados porem perigo ao cristianismo, a exemplo de Décio e Diocleciano. O perigo óbvio da união da Igreja com o Estado, seja através do apoio estatal a escolas paroquiais, seja através do envio de embaixadores ao Vaticano, é iluminado pelo declínio da espiritualidade na Igreja e pela interferência do poder temporal na Igreja a partir do controle do Concílio de Nicéia por Constantino em 325. Tennyson, em seu poema Ulisses, nos relembra que somos uma parte de tudo que encontramos. A história da Igreja como um guia. A reparação dos males existentes na Igreja, ou o evitar dos erros e dos costumes equívocos, é outro valor do estudo do passado da Igreja. O presente é certamente o produto do passado e a semente do futuro. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 10, 6, 11, que os eventos do passado devem nos ajudar a evitar o mal e buscar o bem.
O estudo da Igreja Católica Romana na Idade Média revelará o perigo do eclesiasticismo contemporâneo que parece insinuar-se no protestantismo. Novas seitas aparecem geralmente como velhas heresias travestidas. A ciência cristã pode ser melhor compreendida depois de estudados o gnosticismo na Igreja primitiva e as ideias dos albigenses nos tempos medievais. A ignorância da Bíblia e da história da Igreja é a razão principal por que muitos se enveredam por falsas teologias e por práticas erradas. D. A história da Igreja como uma força motivadora. A história da Igreja também oferece edificação, inspiração ou entusiasmo, que estimula uma vida espiritual elevada. Paulo cria que o conhecimento do passado ajudava na vida cristã. Romanos 15:4. Ninguém estuda a brava postura de Ambrósio de Milão, ao recusar a comunhão ao imperador Teodósio, até que ele se arrependesse do massacre da multidão tessalônica, sem se sentir encorajado a lutar por Cristo contra o mal dos altos círculos políticos ou eclesiásticos. A disposição e a força que capacitaram Wesley para pregar mais de 10 milhões, sermões e viajar milhares de quilômetros a cavalo são destaques a se considerar e desafios aos cristãos que dispõem de meios melhores para viajar e estudar, mas que deles não têm feito uso adequado. Pode-se não concordar com a teologia de Rauschenbusch, mas não se pode negar a inspiração que ela significou por seu interesse em aplicar o Evangelho aos problemas sociais. A história da vida de Carey foi e é uma inspiração para a obra missionária. O aspecto biográfico da história da Igreja é algo que inspira e desafia o estudante. Há também edificação quando alguém toma consciência de seu passado espiritual. E muito bom o cristão tornar-se consciente de sua genealogia espiritual, como o é para o cidadão estudar a história de seu país, a fim de que possa se tornar um cidadão consciente. Ao demonstrar o desenvolvimento genético do cristianismo, a história da Igreja é para o Novo Testamento o que o Novo Testamento é para o Velho. O cristão precisa se conscientizar dos principais desenvolvimentos do crescimento e progresso do cristianismo, assim como da verdade bíblica. Desse modo, ele se sentirá parte do corpo de Cristo, que inclui um Paulo, um Bernardo de Claraval, um Agostinho, um Lutero, um Wesley ou o William Booth. O sentido de unidade que surge do conhecimento da continuidade da história produzirá um enriquecimento espiritual. Alguém temeroso pelo futuro da Igreja nos países onde ela é perseguida se fará mais esperançoso na medida em que perceber a indestrutibilidade da Igreja em tempos passados. Nem a perseguição externa, nem a incredulidade interna, nem a teologia falsa permanecerão diante a força perene da renovação que se observa na história dos reavivamentos na Igreja. Mesmo os historiadores seculares reconhecem que o reavivamento wesleyano foi o instrumento que salvou a Inglaterra de uma revolução semelhante à francesa. Para quem vê o poder de Deus operando na história passada, o estudo da história da Igreja oferece uma influência estabilizadora num tempo de secularismo. Nós devemos lembrar, contudo, que a Igreja pode ser destruída em uma área particular, ou pela decaída interna, ou pela pressão externa, ou ambas juntas. A excelente Igreja na antiga Cartago, os nestorianos no século XVII na China e a Igreja Católica Romana do Japão no século XVI, todos desapareceram. E a história da Igreja como uma ferramenta prática. A leitura da história da Igreja tem muitas utilidades para o obreiro cristão, seja ele ou ela, evangelista, pastor ou professor. O autor tem se comprazido em ver como a teologia sistemática se tornou mais inteligível ao estudante que estudou seu desenvolvimento histórico. As doutrinas da Trindade, de Cristo, do pecado e da soteriologia jamais serão suficientemente entendidas sem um conhecimento da história do período que vai do Concílio de Nicéia ao Concílio de Constantinopla, em 680.
Um farto material ilustrativo para sermões está à disposição do estudante da história da Igreja que tenciona pregar. Quer ele evitar a iminência dos perigos de um misticismo cego que coloca a iluminação cristã no mesmo nível da inspiração da Bíblia? Que ele estude, então, os movimentos místicos da Idade Média ou o quacrismo primitivo. Se ele procura avisar contra os perigos de uma ortodoxia desligada do estudo e da aplicação dos ensinos da Bíblia, deve atentar para o período da fria ortodoxia no luteranismo, a partir de 1648, que criou uma reação conhecida como pietismo, um movimento que destacou o estudo sincero da Bíblia e a prática da piedade na vida diária. F. A história da Igreja como força libertadora. Finalmente, a história da Igreja tem um valor cultural. A história da civilização ocidental é incompleta e ininteligível sem uma compreensão do papel da religião cristã no desenvolvimento desta civilização. A história do homem não pode ser divorciada da história de sua vida religiosa. Os esforços de déspotas através dos séculos em eliminar a religião redundam sempre na substituição da religião cristã por alguma religião falsa. Tanto Hitler como Stalin, ao enfatizarem a raça e a classe social, deram aos seus sistemas um elemento religioso. Quem estuda a história da Igreja jamais se isolará em sua denominação. Ela sentirá a unidade do verdadeiro corpo de Cristo através dos séculos. Ele se fará humilde quando encontrar os gigantes da sua herança espiritual e perceberá o quanto lhes deve. Ele se tornará mais tolerante para com aqueles que dele diferem em questões não essenciais, mas que, como ele, aceitam as grandes doutrinas básicas da fé, como a morte vicária e a ressurreição de Cristo, ensinadas por Paulo em Atos e 1 Coríntios. Quarta, a organização da história da Igreja. A. Divisões da história da Igreja. Por uma questão de conveniência, a história da Igreja pode ser organizada a partir dos seguintes tópicos. 1. O elemento político envolve as relações entre a Igreja e o Estado, bem como o ambiente secular da Igreja. Ninguém poderá entender como se inverteu na política francesa a situação criada pela Constituição Civil do Clero em 1790 para a situação criada pela Concordata de Napoleão em 1801. Sem saber como Napoleão destruiu o elemento democrático da Revolução Francesa e criou um novo sistema autoritário em que a Igreja Católica Romana era a única a contar por ser a religião da maioria dos franceses. Uma compreensão das forças políticas, sociais, econômicas e artísticas em operação na história é essencial para quem vai interpretar a história da Igreja. Estas informações serão dadas quando forem apropriadas. 2. A propagação da fé cristã não pode ser ignorada. Ela envolve o estudo de missões estrangeiras, missões nacionais e missões urbanas, além da história das estratégias adotadas na comunicação do Evangelho. A história de missões tem seus heróis e mártires e é parte integrante da história da Igreja. A natureza essencial do encontro pessoal na propagação do cristianismo e as possibilidades ilimitadas para um crente fiel a seu Senhor se evidenciam num estudo da propagação da fé. 3. Esta propagação provocou, em muitas circunstâncias, a perseguição à Igreja, perseguição esta começada pelo Estado político eclesiástico judeu, organizada sob base imperial por Décio e Diocleciano, integrada ao sistema muçulmano e ressuscitada pelos estados totalitários de hoje. O estudo das perseguições revela a afirmação de Tertuliano de que o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Este capítulo da história da Igreja, longe de desencorajar, mostra que a Igreja deu seus grandes saltos nos períodos de perseguição, ou imediatamente subsequentes. 4. A administração é outro capítulo da história da Igreja, é o estudo do governo da Igreja, observando se é através dos bispos, episcopado, através dos presbíteros, presbiterianismo,
através da congregação num sistema de democracia mais direta do que representativa, congregacionalismo, ou através de qualquer sistema elaborado a partir desses três. Integra este tópico também o estudo da posição do ministro e a evolução da distinção entre o clero e o laicato. Disciplina e formas de adoração, liturgia, estão ligadas a este ponto. 5. A polêmica, que se refere à luta da Igreja para combater a heresia e manter firme a sua própria posição, é um importante aspecto da história da Igreja, e nela está envolvido o estudo das heresias adversárias e a formulação de doutrinas, de credos da literatura cristã como respostas às heresias. A literatura dos pais da Igreja é um campo extremamente rico para o estudo da polêmica, sejam os escritos de Justino Mártir, respondendo à argumentação de que o Estado era tudo na vida, ou o pensamento de Irineu, mostrando as heresias em que incorriam os vários tipos de gnosticismo. A maioria dos sistemas teológicos nasceu num período de luta para enfrentar as necessidades presentes. As épocas entre 325 e 451 e entre 1517 e 1648 se caracterizam pela presença da polêmica. Calvino desenvolveu seu sistema teológico na intenção de uma teologia bíblica que não apresentasse os erros do catolicismo romano. 6. Ainda outra seção de nosso estudo pode ser chamada de praxis, por considerar o trabalho prático na vida do cristão. A vida familiar, a obra social e a influência do cristianismo sobre a vida diária são partes deste capítulo da história da Igreja que envolve o estilo de vida da Igreja. 7. O cristianismo não continuaria crescendo se parasse de atentar para o problema da apresentação ou propaganda. A apresentação trata do estudo do sistema educacional da Igreja, sua inologia, liturgia, arquitetura, arte e pregação. Cada um destes capítulos será discutido no período em que se fizer importante, embora nem todos sejam desenvolvidos detalhadamente em cada um desses períodos, e podem ser o centro de estudos fascinantes para aqueles que se interessam e tenham uma formação básica necessária. B. Períodos da história da Igreja. O estudante deve lembrar que a história da Igreja é contínua e interligada, e que seus períodos são apenas divisões didáticas. Por isto, Maitland disse que história é um rio contínuo de eventos dentro da estrutura do tempo e do espaço. Por esta razão, a periodização da história da Igreja é apenas um recurso artificial para colocar os dados da história em segmentos facilmente perceptíveis e ajudar o estudante a guardar os fatos essenciais. O povo do Império Romano não dormia uma noite na Era Antiga e acordava na manhã seguinte na Idade Média. Há, então, uma transição gradual entre uma forma de viver de um período para outro. É conveniente, então, organizar a história cronologicamente. História da Igreja Antiga, 5 a.C. a 590 depois de Cristo. O primeiro período da história da Igreja revela a evolução da Igreja Apostólica para a antiga Igreja Católica Imperial e o início do sistema católico romano. O centro de atividade era a bacia do Mediterrâneo, que incluía regiões da Ásia, África e Europa. A Igreja operou dentro do ambiente cultural da civilização greco-romana e do ambiente político do Império Romano. 1. O avanço do cristianismo no Império até 100. Nesta seção, a atenção será dada ao ambiente em que a Igreja nasceu. A fundação da Igreja na vida, morte e ressurreição de Cristo e sua fundação entre os judeus são importantes para se compreender a gênese do cristianismo. O crescimento gradual do cristianismo dentro dos quadros do judaísmo e a ruptura desses quadros no Concílio de Jerusalém antecedem a pregação do Evangelho aos gentios por Paulo e outros, e também a emergência do cristianismo como uma seita separada do judaísmo. Chamar-se-á a atenção ainda para o papel fundamental exercido pelos apóstolos neste período. 2. A luta da antiga Igreja Católica Imperial para sobreviver, 100
a 313. Neste período, a Igreja teve sua existência constantemente ameaçada pela oposição de fora, a perseguição pelo Estado romano. Os mártires e os apologistas deram a resposta da Igreja a este problema externo. A Igreja também enfrentou o problema interno da heresia, tendo os polemistas fornecido a resposta cristã a ela. 3. A supremacia da antiga Igreja Católica Imperial, 313 a 590. A Igreja enfrentou os problemas decorrentes de sua reconciliação com o Estado sob Constantino e sua união com o Estado ao tempo de Teodósio. Logo, ela se viu dominada pelo Estado. Os imperadores romanos queriam uma doutrina unificada a fim de unificar o Estado e salvar a cultura greco-romana. Os cristãos, porém, não tinham conseguido criar um corpo de doutrina no período da perseguição. Seguiu-se, então, um longo tempo de controvérsias doutrinárias. Os escritos dos pais gregos e latinos, autores de mente cientificamente privilegiada, apareceram como consequência de disputas teológicas. O monasticismo surgiu, em parte como reação e em parte como protesto contra a crescente mundanização da Igreja institucional e visível. Nesta época, o ofício de bispo foi fortalecido e o bispo romano aumentou o seu poder. Ao término do período, a antiga Igreja Católica Imperial transformou-se em Igreja Católica Romana. História da Igreja Medieval, 590 a 1517. O palco da ação neste período muda-se do sul para o norte e oeste da Europa, isto é, para as margens do Atlântico. A Igreja Medieval, diante das levas migratórias das tribos teutônicas, lutou para trazê-las ao cristianismo e integrar a cultura greco-romana e o cristianismo como instituições teutônicas. Ao intentar isto, a Igreja Medieval acabou por centralizar sua organização debaixo da supremacia papal, desenvolvendo um sistema sacramental hierárquico que caracteriza a Igreja Católica Romana. 4. O surgimento do Império e do cristianismo latino teutônico, 590 a 800. Gregório I, 540 a 604, empenhou-se muito na tarefa de evangelizar as tribos teutônicas invasoras do Império Romano. A Igreja Oriental, neste período, enfrentou a ameaça de uma religião rival, o islamismo, que tomou muitos de seus territórios na Ásia e na África. Lentamente, a aliança entre o Papa e os teutões foi dando lugar à organização da sucessão teutônica ao velho Império Romano, o Império Carolíngio de Carlos Magno. Este foi um período de pesadas perdas. 5. Avanços e retrocessos nas relações entre Igreja e Estado, 800 a 1054. O primeiro grande cisma da Igreja aconteceu neste período. A Igreja Ortodoxa Grega, depois de 1054, seguiu seus próprios caminhos à base da teologia estática criada por João de Damasco, que viveu de 675 a 749 no século VIII. A Igreja Ocidental, nesta época, feudalizou-se e procurou, sem muito sucesso, desenvolver uma política de relações entre a Igreja Romana e o Estado que fosse aceita tanto pelo Papa quanto pelo Imperador. Por esta época, os reformadores de Cluny intentaram corrigir os males dentro da própria Igreja Romana. 6. A supremacia do papado, 1054 a 1305. A Igreja Católica Medieval chegou ao clímax do poder sob a liderança de Gregório VII, Hildebrando, século XI, e Inocêncio III, 1160 a 1216, conseguindo forçar uma supremacia sobre o Estado pela humilhação dos soberanos mais poderosos da Europa. As cruzadas trouxeram prestígio para o papado. Monges e freiras espalharam a fé romana e reconverteram dissidentes. A filosofia grega de Aristóteles, levada à Europa pelos árabes da Espanha, foi integrada ao cristianismo por Tomás de Aquino, numa espécie de catedral intelectual que se tornaria a expressão máxima da teologia romana.
A Catedral Gótica era a visão sobrenatural supramundana do período e fornecia uma Bíblia de pedra para os fiéis. A Igreja Romana seria apeada deste poder no período seguinte. 7. O ocaso medieval e o Renascimento moderno, 1305 a 1517. Tentativas internas para reformar um papado corrupto foram feitas pelos místicos, que lutaram para personalizar uma religião que se institucionalizara demasiadamente. Tentativas de reformas foram feitas também por reformadores primitivos, tais como os místicos, João Wycliffe e João Hus, concílios reformadores e humanistas bíblicos. A expansão geográfica do mundo, a nova visão intelectual secular da realidade na Renascença, o surgimento das nações-estados e a emergência da classe média se constituíram em forças externas que logo derrubariam uma igreja corrupta e decadente. A recusa da parte da Igreja Romana em aceitar a reforma interna tornou possível a reforma. História da Igreja Moderna, 1517 em diante. Este período foi iniciado por um cisma que resultou na origem das igrejas-estados protestantes e na divulgação universal da fé cristã pela grande vaga missionária do século XIX. O palco da ação não era mais o mar Mediterrâneo, nem o Oceano Atlântico, mas o mundo. O cristianismo tornou-se uma religião universal e global. 8. Reforma e Contra-Reforma, 1517 a 1648. As forças de revolta contidas pela Igreja Romana no período anterior irromperam agora, e novas igrejas protestantes nacionais surgiram: a luterana, anglicana, calvinista e anabatista. Como resultado, o papado foi obrigado a tratar da reforma. Com os movimentos contra-reformadores do Concílio de Trento, dos jesuítas e da Inquisição, o papado conseguiu brecar o avanço do protestantismo na Europa e ter vitórias nas Américas do Sul e Central, nas Filipinas e no Vietnã, e experimentando uma renovação. Só depois do Tratado de Westfália, 1648, que pôs fim à triste Guerra dos 30 Anos, os dois lados se estabeleceram para consolidar suas conquistas. 9. Racionalismo, reavivamentismo e denominacionalismo, 1648 a 1789. Durante este período, as ideias calvinistas da Reforma chegaram aos Estados Unidos da América do Norte através dos puritanos. A Inglaterra legou à Europa um racionalismo cuja expressão religiosa era o deísmo. Por outro lado, o pietismo apresentou-se como a resposta à ortodoxia fria. Sua expressão na Inglaterra foram os movimentos Quaker e Wesleyano. 10. Tempos de reavivamentos, missões e modernismo, 1789 a 1914. Na primeira parte do século XIX, houve um reavivamento do catolicismo. Sua contraparte protestante foi um reavivamento que criou um amplo movimento missionário no estrangeiro e provocou uma reforma social interna nos países europeus. Mais tarde, as forças destrutivas do racionalismo e do evolucionismo levaram a uma ruptura com a Bíblia, que se expressou no liberalismo religioso. 11. A Igreja e a sociedade em tensão desde 1914. A Igreja, em grande parte do mundo, enfrenta o problema do Estado secular e frequentemente totalitário. O modernismo sentimental do início do século XX deu lugar à neo-ortodoxia e seus sucessores. O movimento para a reunião das igrejas continua. Uma corrente evangélica crescente está emergindo. Será útil aprender e, periodicamente, revisar estas divisões básicas da história da Igreja. O quadro cronológico é uma ferramenta útil para relacionar os eventos, pessoas e movimentos uns aos outros.